Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos a esta aula. Eu me chamo Michele, sou professora de História e nesse encontro de hoje iremos estudar a Primeira Guerra Mundial. Nesta aula iremos analisar os fatores que favoreceram o acontecimento da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um momento histórico que acontece de 1914 a 1918. Esse momento ele merece a nossa atenção pela quantidade de tempo. É uma guerra que dura 4 anos, pela quantidade de países envolvidos, pelo número de mortos, mais de 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Qual o motivo que vai favorecer a eclosão da Primeira Guerra Mundial? Rivalidades nacionais, disputas econômicas e ressentimentos políticos. Então, vamos estudarmos cada um dos fatores que favoreceram a Primeira Guerra Mundial. Os antecedentes que favoreceram a Primeira Guerra Mundial é o que eu irei chamar nessa aula de fatores. Os fatores que favoreceram a eclosão da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas no século XIX, o movimento nacionalista, a paz armada ou corrida armamentista e também o Tratado de Alianças. As disputas imperialistas no século XIX são simplesmente o período de dominação das grandes potências como Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos e Japão sobre os continentes asiático e africano. O que é que eles buscavam lá? Eles buscavam dominar regiões ricas em minério para abastecer suas indústrias, lembrando que a Europa vivencia a segunda revolução industrial. E a lógica do país capitalista é o que está sempre em expansão. Se o capitalismo não entra em expansão, ele pode gerar o quê? Uma crise econômica. Como se deu essa invasão imperialista no continente africano e asiático? Simplesmente essas grandes potências dividiram essas regiões de acordo com seus interesses, fatiaram, como a imagem mostra, o continente africano entre as grandes potências. Segundo fator que favorece a Primeira Guerra Mundial é o movimento nacionalista. As disputas imperialistas ela vai provocar um ressentimento patriótico entre diferentes povos, que vai exacerbar-se na forma de patriotismo e nacionalismo. O movimento pan-eslavismo, pan-germanismo e revanchismo francês tem em comum o objetivo de criar um Estado-nação independente para seus povos. O pan-eslavismo busca criar um Estado independente para todos os povos da Europa, todos os povos eslavos da Europa Oriental. O pan-germanismo buscava criar um Estado-nação independente para os povos germânicos, com o objetivo de unir politicamente e culturalmente os povos que falavam o alemão. O pan-revanchismo francês é a luta da Alemanha em recuperar a região de Alsácia-Lorena, rica em ferro e carvão, que ela havia perdido para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana. Vamos para o terceiro fator que favorece a Primeira Guerra Mundial, a paz armada ou corrida armamentista. Esse momento demonstra que cada dia mais a Primeira Guerra Mundial viria a acontecer. Diante das tensões do movimento nacionalista, das disputas imperialistas, as grandes potências vão investir no que chamamos de corrida armamentista. É um período pré-Primeira Guerra Mundial, na qual essas grandes potências vão investir na indústria bélica, vão organizar seus exércitos. Além disso, também construíram aviões e dirigíveis, submarinos e gás venenosos. Para a gente ver como o avanço tecnológico na época está acontecendo. É nesse período que se cria a primeira metralhadora. Como arma de guerra, ela é criada para se matar mais em menos tempo. Também investiram na indústria naval, seja por terra ou seja por mar, estariam preparados para uma guerra. Quarto fator, o Tratado de Aliança. As disputas imperialistas, os movimentos nacionalistas, demonstra que a guerra vai acontecer.
Os países, simplesmente temendo diante desses acirramentos e dessas tensões na Europa, vão formar alianças políticos e militares. Esses tratados de aliança buscam a proteção e não ser atacado pelo próprio país e também investimentos econômicos durante a guerra. E aí, vocês se lembram quais são essas duas alianças que foram formadas, esses dois blocos de aliança? Então, temos a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, Rússia e França, e temos a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Até aqui estudamos os principais fatores que favoreceram a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Que fatores foram esses? Foram as disputas imperialistas, os movimentos nacionalistas, a paz armada, o corrido armamentista e o Tratado de Aliança. Hora da revisão, ver se vocês entenderam esse conteúdo. São acontecimentos ocorridos durante a Primeira Guerra Mundial. E aí, que momento foi esse em que temos a bandeira da França, Inglaterra e Rússia? Que alianças são essas? Vocês lembram? É a Tríplice Aliança ou a Tríplice Entente? Responderam? Vamos ver se acertaram. Parabéns para quem respondeu a Tríplice Entente. França, Inglaterra e Rússia formam a Tríplice Entente do Tratado de Aliança. E o segundo acontecimento é um acontecimento do imperialismo no século XIX ou do movimento socialista? Responderam? Parabéns para quem acertou e colocou imperialismo no século XIX. Essa imagem mostra a dominação das grandes potências sobre o continente africano. Queridos estudantes, foi uma satisfação tê-lo nessa aula. Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Até o nosso próximo encontro. Esta foi a aula sobre Primeira Guerra Mundial.